Graça e paz, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Que Deus use esse vídeo para estar abençoando vidas, transformando vidas. Aproveita aí, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, para que o Senhor possa estar transformando vidas através deste meio. Eu quero trabalhar com os irmãos hoje os Salmos de número 116, só alguns poucos versículos iniciais, onde está escrito: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Meus irmãos, esse salmo ele me passa uma ideia que eu preciso compreender se eu quiser viver diante do Senhor. E a ideia é o seguinte: nós tendemos a confiar naquilo que nos dá segurança, naquilo que em algum momento resolveu algum problema da nossa vida. Nós tendemos a confiar naquilo que tem feito as nossas necessidades desaparecerem, ainda que sejam momentâneas. Nós começamos a dar valor a esse tipo de coisa e normalmente nós nos empenhamos a respeito dessas coisas ou dessas pessoas que nos ajudam. Por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, ela terá grande dificuldade de orar ao Senhor, de depender do Senhor quanto às questões financeiras, se em algum momento ela precisar. Tendo uma vez ganho na loteria, ela confiará que pode ganhar novamente. Ela passará a acreditar mais no dinheiro e na sorte do que em Deus. Tal qual os homens, quando começaram a crescer em número, o povo de Deus, quando começou a crescer em número, começou a confiar na sua própria força, na sua própria inteligência, no seu próprio poder, começaram a se deixar ser guiados pelos seus próprios corações. E deixaram de acreditar, deixaram de confiar naquele Deus todo-poderoso que tinha tirado eles do Egito, que tinha feito grandes maravilhas, que tinha transformado a vida de muitas pessoas, que tinha sustentado o povo no deserto. Um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, como nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 8. Um Deus que sustentou o povo. O povo decidiu que aquele Deus não estava mais transformando a sua vida, que era pela sua força, pela sua inteligência, que eles estavam vencendo os inimigos. O povo estava começando a confiar em si mesmo. Também no livro de Deuteronômio nós temos uma citação de que se o povo de Deus fosse consultar algum adivinho e Deus fornecesse aquele adivinho a oportunidade de adivinhar certamente, e o povo passasse a confiar mais no adivinho do que em Deus, começasse a depender do adivinho e não de Deus, aquele povo então seria exterminado da presença do Senhor, pois passou a acreditar nos homens. Passou a acreditar naquilo que os homens falavam e deixaram de acreditar em Deus. Todavia, o salmista, aqui no Salmo de número 116, ele me diz coisas maravilhosas a respeito de quem crê no Senhor e de por que crer no nome do Senhor. Versículo 1 e 2 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha, o que a palavra me diz é: Deus está ouvindo a minha súplica, Deus está atento àquilo que sai da minha boca, Deus está vendo a minha aflição, Deus está vendo a minha angústia, Deus está sentindo junto a mim cada dor que eu estou passando, cada momento difícil. Deus está lutando ao meu lado, Deus está comigo e por causa disso eu o amo. Notem, meus irmãos, que em uma sociedade onde as pessoas estão sempre querendo falar mais, onde elas estão querendo mais atenção, onde as pessoas estão buscando aqueles que ouçam, Deus então se mostra como essa solução maravilhosa. E o salmista ele reconhece isso: eu amo o meu Senhor porque Ele me ouve, porque Ele me dá atenção, porque Ele dá ouvidos ao meu clamor, à minha súplica.
Eu amo meu Senhor e eu irei louvá-lo eternamente enquanto eu viver, porque o Senhor me dá ouvidos, porque o Senhor não é como uma pessoa que me ouve falando e não liga para as minhas dores, cuja conversa entra em ouvido e sai no outro, como é de um ditado popular. Não, Deus dá atenção à minha súplica, ao meu clamor, à minha dor, e por isso eu irei louvá-lo, eu irei buscá-lo. Não, eu não confiarei nos homens, eu confiarei no Senhor, pois o Senhor me dá ouvidos da forma que eu preciso. Diz ainda, versículo 3 e 4, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Novamente o salmista diz algo maravilhoso. Eu continuarei buscando ao Senhor. Eu amo o Senhor, porque no momento de tristeza, no momento de dor, quando eu estava caído, Deus foi o meu escudo. Quando eu estava diante da guerra, o Senhor foi a minha espada, o Senhor foi a minha armadura. É interessante que Davi, diante de Golias, estando Golias armado com tudo do bom e do melhor, como a palavra descreve, com a espada poderosa, com a lança poderosa, com a boa armadura, Davi estava sem armadura, nem conseguia usar uma armadura, tudo o que ele tinha eram algumas pedras e algo para lançá-la. E ao ver o gigante, ele diz que o gigante vinha contra ele com armas e armaduras, mas ele iria contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi derruba o gigante com uma pedrada na testa, ele corta a cabeça com a sua própria espada. E Deus lhe deu poder para derrubar aquele que estava fazendo tremer todo o povo de Israel, tão somente porque ele confiou no Senhor. Nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que deu poder a ele para transformar um gigante em um anão diante da guerra. Um gigante em alguém que perdeu a cabeça para um menino que o derrubou com uma pedrada na testa. Ele se exaltou e foi humilhado. Davi, todavia, se humilhou e foi exaltado. Versículos 5 e 6, compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. O Senhor é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso. É um Deus que vê as nossas transgressões, mas Ele ainda segura a sua ira. Ele tolera o nosso pecado até certo ponto. E Ele exige que nós mudemos de vida. Ao ver as suas maravilhas, ao ver as suas grandezas, ao ver o seu poder, nós devemos confiar nele. Nós devemos abandonar o mundo, abandonar as coisas do mundo, deixar de confiar no mundo, nas pessoas e em tudo que ele tem para oferecer, deixar de confiar nos adivinhos desse mundo, nos cientistas deste mundo, nas loucuras deste mundo e passar a confiar em Deus tão somente, nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que cuida, nesse Deus que transforma um menino em um herói diante de um gigante. Nós precisamos confiar nesse Deus que cura, que transforma, que faz milagres, que enviou seu Filho para nos salvar, que nos perdoa os pecados. Nós precisamos confiar nesse Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Deus te abençoe, hoje e para todos sempre. Esse é o desejo do meu coração, que você possa ouvir essa mensagem e refletir na palavra do Senhor e tão somente confiar em Deus, pois Ele é a nossa única ponte de salvação, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa luz, Ele é a verdade, Ele é tudo quanto nós temos e tudo quanto nós precisamos para sermos mais do que vencedores neste mundo. Deus fique contigo, Deus te abençoe.